Eu cresci com o trigo nesta região que se chamava, nesse tempo, a Extremadura. E a velha Extremadura foi terra de muita produção de trigo, tanto assim que estão aí os moinhos, nos pontos mais altos, para moer o trigo que se produzia na proximidade. Essas produções foram abandonadas e eu nunca me conformei com isso. E sempre me perguntei a mim mesmo, se todos os dias comemos pão, por que é que deixamos de produzir trigo? E pensei nesta fase da vida dar o meu contributo para se recuperar a produção de trigo, mas qual trigo? Porque nem todo o trigo é trigo. Recuperar os nossos trigos antigos que estavam em vias de extinção, e este que eu tenho aqui é um deles, chama-se o trigo barbela. E este trigo foi cultivado aqui desde que há memória. Este trigo está há vários séculos em Portugal, é originário do Crescente Fértil. E onde é que fica o Crescente Fértil? Naquela zona que é o Irão, o Iraque e a Síria. E então esse trigo, que está cá há muito tempo, adaptou-se muito bem aos nossos solos e ao nosso clima. No entanto, ele produz menos do que os trigos modernos. E como a agricultura de hoje é uma agricultura intensiva, entendeu-se que este trigo deveria ser posto de parte. Mas eu estudei a questão e, afinal, este trigo ainda tem muito para nos dar pela sua riqueza em nutrientes, pela sua adaptação em termos ecológicos. Eu chamar-lhe-ei mesmo o trigo da transição ecológica, porque, sendo um trigo de palha alta, ele não deixa crescer as ervas. Elas estão lá, mas como ele é mais alto do que as ervas, asfixia porque não deixa entrar a luz solar. Então não é preciso pôr-lhe o tal herbicida a que nós agricultores chamamos a monda química. E logo por aí é uma vantagem. Depois é um trigo com um baixo teor de glúten que se recomenda para intolerantes ao glúten e diabéticos. Os trigos de hoje são trigos modificados. Não tem nada a ver com os trigos de há 1000, de há 500 ou mesmo de há 80 anos. Os trigos começaram a ser modificados há cerca de 100 anos. A seguir à Primeira Guerra Mundial, sobraram muitos nitratos que eram utilizados nas bombas e na altura pensaram em, uma vez que não se utilizavam nas bombas, desviar para a agricultura. Depararam-se com um problema. Ao pôr o nitrato no trigo, ele crescia exponencialmente e com a chuva e o vento acamava, como nós dizemos. E isso é um inconveniente. Então estudaram a maneira para poder utilizar muito nitrato, nanificar o trigo. É por isso que hoje os trigos modernos são todos anões. Mas têm uma maldição: o excesso de glúten. E o excesso de glúten não se recomenda na alimentação humana, daí as intolerâncias, as pessoas que deixaram de comer pão porque se sentem mal. Ora, o que eu digo é que as pessoas podem comer pão à vontade, desde que seja com um trigo antigo de baixo teor de glúten. O nosso país não tem trigo. Melhor dizendo, terá trigo para 2 semanas. Ora bem, o ano tem 52 semanas, as outras 50 tem que ser trigo importado. Este trigo importado é também significa uma dependência deste cereal
E é por isso que devemos recuperar estas variedades, semear num quadro de autonomia, soberania e qualidade nutricional. É tudo isto que me levou a preservar esta variedade e outras antigas, às quais eu chamo os meus trigos de estimação com muito orgulho. Agora somos um grupo de amigos deste trigo, deste ou de outros trigos antigos, que nos comprometemos a desenvolver, a semear, para que outros se interessem pelo tema. Num quadro nacional mais alargado, isso aí terá que ser do interesse do próprio Estado a promover a cultura do trigo. Deixou de se produzir porquê? Tenho que o dizer. Como disse no início, esta região já produziu muito trigo, mas nós tínhamos uma empresa pública de abastecimento de cereais que se chamava a EPAC. Entretanto, quem tem estado sentado na cadeira do poder entendeu que devia desmantelar essa empresa. Nós ficámos sem sítio para colocar o cereal depois de colhido, porque nós não temos dimensão para negociar com a indústria que exige grandes quantidades. Precisávamos então de um sistema de armazenamento público para lá fazer a entrega do trigo, como já existiu e que depois seria distribuído pelo país. Agora vamos continuar a semear, a multiplicar as sementes, dar a conhecer este produto e, no final, serão os consumidores que podem vir a ter uma grande influência no assunto, mais do que os produtores. Porque se eles pedirem este produto, se entenderem que passa por aí a solução de alguns problemas de saúde, eu não tenho dúvidas que depois, oficialmente, a questão pode ganhar interesse. Eu aqui semeio não só para multiplicar as sementes, mas para ter o meu pão. Eu faço a farinha, a minha filha faz o pão e nós temos pão deste trigo para autoconsumo. Não é preciso ir a uma moagem industrial ou a um moinho de vento para fazer a farinha. Podem fazê-lo em casa, que é o meu caso, e ter a sua autonomia em pão de qualidade. É o mesmo trigo barbela que eu mostrei nas espigas, mas aqui já está debulhado e limpo, preparado para ser moído. Este é o meu pão de trigo barbela, semeado e moído aqui em casa, e que tem a sua cor natural, exatamente a mesma cor que tem o grão de trigo. Portanto, isto é a prova de que todos aqueles que semeiam o trigo o podem transformar em pão de qualidade, e eu considero-os dessa maneira os privilegiados do século XXI.